Hoje é o segundo domingo da nossa série de mensagens, A Igreja que Deus quer que sejamos. No domingo passado nós iniciamos este tema e falamos para vocês que a nossa proposta é preenchermos ao menos ali 6 características da igreja que Deus quer que sejamos, usando para isso um acróstico em cima da palavra igreja. Então, na semana passada, a primeira característica que eu disse, que é a característica da igreja que Deus quer que sejamos, é uma igreja com identidade. E por identidade, nós passamos para você o conceito de que a igreja que Deus quer que sejamos e que tem uma identidade, é uma igreja composta por fiéis que estão unidos por uma mesma fé e que vão batalhar por uma mesma doutrina, e por doutrina entendemos fundamento. Transformamos a palavra doutrina em fundamento para que com 3 F's ficasse mais fácil de vocês gravarem essas 3 características da nossa identidade: fiéis, fé e fundamento. Por fiéis, eu defini para vocês que os fiéis que compõem a igreja que Deus quer que sejamos são fiéis regenerados, pessoas que realmente se achegaram a Jesus, mas que experimentaram a regeneração. Até porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nasce para o mundo, que é revelada para o mundo, que aparece para o mundo em Atos 2, ela era composta de homens, mulheres, que se sentiram compungidos em seus corações, quando foram confrontados pela palavra de Pedro, de que eles haviam rejeitado o Messias, o Filho de Deus, e que haviam rejeitado o seu Salvador. Quando eles perceberam que as profecias haviam sido cumpridas em Jesus, eles apelam para Pedro e para os outros apóstolos, lá em Atos 2, perguntando: varões e irmãos, que devemos fazer nós agora? Compungidos estamos, destroçados em nossos corações, reconhecemos que de fato rejeitamos o Messias. Qual foi a palavra de Pedro a eles? Meus amados, arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós sejais batizados. Sim, a igreja do Senhor Jesus, a igreja que Deus quer que sejamos, é composta por fiéis regenerados, que um dia experimentaram o novo nascimento, e aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura. Mas vimos também que esses fiéis regenerados estão unidos por uma fé, mas a qualidade dessa fé, nós qualificamos a fé como uma fé perseverante, uma fé que não vacila, uma fé que não volta atrás. É aquele que se converte a Jesus e sabe em quem tem crido, e está certo de que este é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Não vacila, não é como um menino, e Paulo ensina isso quando escreve aos Efésios: meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Não, mas são fiéis regenerados, que mantêm uma fé perseverante. Nós perseveraremos até o fim, porque fomos salvos, remidos e lavados pelo Senhor Jesus, amém? Porque somos salvos, perseveraremos. Não perseveraremos para sermos salvos, mas de fato chegaremos até o fim, porque já somos salvos pelo sangue de Jesus, amém? Tem fiéis aqui realmente regenerados? Amém ou não? Tem fiéis regenerados aqui dispostos a continuar batalhando por uma fé perseverante? Amém ou não? Por isso estamos ligados também e alicerçados sobre um fundamento, e um fundamento estável, inabalável, um fundamento que não pode ser alterado e removido. E por esse fundamento eu disse para vocês na semana passada que nós defenderemos até a volta de Cristo 7 princípios que tornam-nos realmente fiéis, regenerados e com uma fé perseverante. E esses 7 distintivos partem do primeiro pressuposto, de que nós só temos a Bíblia
como nossa única regra de fé e prática. Amém ou não? A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. E disse que essa igreja que assume a Bíblia como única regra de fé e prática é de fato a igreja composta por crentes regenerados. A igreja de Jesus é composta por pessoas que experimentaram o novo nascimento. Não são por pessoas simpatizantes pelo Evangelho. Não são pessoas que encaram e veem na igreja simplesmente um clube social. Mas são pessoas que de fato foram regeneradas e transformadas por esse Evangelho. Esse é o segundo distintivo. Essa igreja também tem como distintivo somente 2 ordenanças recebidas de Jesus Cristo. E quais são essas 2 ordenanças? O batismo em imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para todo aquele arrependido e convertido. É o batismo para o salvo, e não o batismo para a salvação. O batismo é uma ordenança, todo que crê deve ser batizado. E a segunda ordenança é a ceia, memorial. Não é um sacramento, é memorial. Faremos em memória dele, até que ele volte. Amém? E próximo domingo as 2 ordenanças estarão presentes aqui em loco. Amém? 8 que serão batizados. Dos 8, quantos nós temos aqui? Fica de pé, os 8 irmãos que no próximo domingo serão batizados. Fiquem em pé para vocês conhecê-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou o 8º, cadê? Mas vai estar domingo que vem, em nome de Jesus. Hã? Hello! Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Ah não, sabe onde que está? Acho que está no berçário. É a Ellen está no berçário, isso. Uau, os 8 estão aqui, amém ou não? Louvado seja Deus. Alguém vai ter que segurar a Amora. Peraí, deixa eu explicar, né? Que negócio de segurar a Amora? A Amora é a filhinha da Ellen. Alguém vai ter que ficar com a Amora para Ellen poder ser batizada, tá bom? Então, louvado seja Deus, porque as 2 ordenanças estarão presentes, porque depois do batismo celebraremos a ceia memorial, amém? E todos os batizados já poderão congregar juntos, tomando a ceia do Senhor. Vimos também que essa igreja, que é a igreja que Deus deseja que sejamos, e que defende esse fundamento, esses 7 princípios, é uma igreja que defende que cada crente é um sacerdote. O que significa? Você não precisa de intermediário. Antigamente eu tinha que recorrer a um sacerdote para que ele intermediasse a minha causa com Deus. Hoje você tem o sumo sacerdote, Jesus Cristo, amém ou não? E é com ousadia e liberdade que nós chegamos a Deus por intermédio de Jesus. Essa igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que sempre defenderá a segurança eterna do salvo. Somos salvos e somos salvos para sempre, amém ou não? Não tem cair da graça, não tem perder salvação. Porque todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma. Em outra versão diz, jamais o lançarei fora. E se ele disse jamais, é jamais. Alguém no passado dizia jamais, não é mesmo? Jamais perderemos a nossa salvação. Estamos seguros nas mãos de Cristo e nas mãos de Deus. Louvado e bendito seja o Senhor. Essa igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja autônoma. Nós não devemos satisfação a nenhum papa, a nenhum bispo, a nenhum apóstolo. Não tem nenhuma força acima da gente dizendo a forma como a gente deve caminhar e andar. Quando vocês perguntam aqui a IBEG, quem é o Senhor da IBEG? Cristo. Louvado e bendito seja o Senhor, amém? Porque pastor Joel está aqui. Está aqui até quando Deus quiser que ele esteja. Mas essa igreja é autônoma, para quando o pastor Joel não estiver aqui, dentre os que aqui estão, levantar outro que os liderará. Não precisa ter um bispo, não precisa ter um episcopo, não precisa ser um páter, não precisa ter um vigário, não precisa ter um apóstolo. Não, a igreja é autônoma e assim sempre será. Amém ou não? Amém. Nós prestamos contas a Deus em nome de Jesus. E o último distintivo é que essa igreja sempre ficará separada do Estado. Nós não vamos nos mancomunar com o Estado.
Essa igreja não precisa do governo, da prefeitura e nem da federação para ela existir. Ninguém vai ingerir aqui. Nós não queremos favores do Estado. Nós queremos sim dar a César o que é de César. E é por isso que a gente anda na linha. Pagamos todos os tributos que nos são impostos. Sim, estamos em dia. Se você acessar o CNPJ da Igreja Batista Bíblica de Embu Guaçu, nós estamos em dia com as nossas responsabilidades. Você pode dizer amém ou não? Esse prédio está em dia, escrituradinho, no nome dessa igreja. E a propriedade que nós adquirimos, em breve estará escriturada no nosso nome. Amém ou não? E também um prédio se erguerá, sem influência e sem ajuda de Estado. Nós não queremos que o Estado nos ajude, não queremos que o Estado nos atrapalhe. Mas nós faremos tudo com a união das nossas forças. Amém ou não? É assim que a igreja caminha. A César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Muito bem, hoje daremos continuidade à nossa temática de buscarmos ser a igreja que Deus quer que sejamos. E veremos a segunda característica hoje. Antes de vermos qual é a segunda característica, abra sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 8. Segunda de Paulo aos Coríntios 8, 1 a 8. Amém? Amém. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve a abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou, e abundou, irmão, sublinha isso. A igreja que passou por tribulação, mas que abundou em gozo, e que mesmo em profunda pobreza, em necessidade, ela pôde abundar, e abundar grifa, em riquezas da sua generosidade. Louvado seja Deus. Uma igreja que poderia ser considerada pobre aos olhos dos homens, mas que abundava, eu vou mais, superabundava em riquezas da sua generosidade. Em algumas versões diz em rica generosidade. E continua no versículo 3 dizendo: porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram, e deram como? Voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço. Em algumas versões diz o privilégio de participar. A graça de participar, mas o privilégio de participar que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós. E tudo isso pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros. Provar o que, irmãos? A sinceridade do vosso amor. Com a palavra G eu poderia falar de tantas coisas. Só o texto aqui fala de graça, fala de gozo, mas fala mais ainda de generosidade. Por isso, a segunda marca da igreja que Deus quer que sejamos é exatamente essa: uma igreja com identidade, mas uma igreja que abunde em generosidade. Generosidade. A segunda característica é clara. E por que temos que abundar em generosidade? Porque a generosidade prova a sinceridade do nosso amor. O texto fecha falando: a gente vai provar.
E vai provar para todos a sinceridade do amor que há em nossos corações. E vamos provar essa sinceridade através da generosidade. Sem sombra de dúvidas, a segunda grande marca da igreja que Deus quer que sejamos é a marca da generosidade. O que é generosidade? Característica da pessoa generosa, de quem se sacrifica em benefício de outra pessoa. Comportamento que expressa bondade, em que há abundância, fartura e liberalidade. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículos 10 a 12. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 24, 10 a 12. Nós veremos um pouco do quadro dos dias finais. Olha como seria o quadro, olha como seria a sociedade dos tempos finais. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se o quê? Odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer com o amor de muitos? Esfriará. Não é isso que nós temos vivido nos últimos tempos? Como que a gente pode chegar à conclusão que um esposo enciumado mande carbonizar a sua própria esposa? Vocês viram? Caso recente. Pastor, hein? Meu Deus do céu. Pastor enciumado manda matar e carbonizar a própria esposa. Como a gente pode admitir que uma mãe hoje, nesses dias de esfriamento do amor, possa matar o seu filho, possa dar luz ao filho e matá-lo, decapitá-lo, esquartejá-lo e tentar esconder? Talvez você fique abismado com essa falta tremenda de amor. Mas e quantas em nossos dias querem fazer a mesma coisa, mas ainda dentro do seu ventre? Qual a diferença? Qual a diferença? Estamos vivendo tempo de desamor, em que terroristas invadem, sequestram, esquartejam, matam bebês. Que mundo é esse que estamos vivendo? O ódio impera, mas é no meio desse mundo onde o ódio impera que Deus espera que a igreja que Ele deseja que sejamos, seja uma igreja com identidade. Primeiro, composta de fiéis regenerados. E porque foram regenerados, se manterão com uma fé perseverante e jamais abrirão mão de seus fundamentos, que são estáveis e inabaláveis. Mas a segunda grande marca dessa igreja que Deus quer que sejamos, é uma igreja que em meio ao ódio despontará como uma igreja que vai provar o seu amor através de ações de generosidade. Amém ou não? A igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja com identidade, mas é uma igreja que também tem o quê? Generosidade. Irmãos, em tempos de desamor, de egoísmo, de soberba e de malignidade, Deus espera que sua igreja se destaque com um contraponto, e um contraponto desse espírito demoníaco que impera no nosso mundo. Isso já era profetizado pelo próprio Senhor Jesus. Meus amados, a palavra diz: o mundo jaz no maligno. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. O príncipe desse mundo impera. E nós temos que saber que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é espiritual, contra as hostes da maldade presentes aí, nas regiões celestes. Nossa luta é intensa e intensa contra o mal. Por isso que a igreja que Deus quer que sejamos
É uma igreja onde abunda a generosidade, porque generosidade é fruto, como vimos no texto que Paulo escreveu aos Coríntios, da graça de Deus. Generosidade e graça andam juntas. Não são irmãos simplesmente indissociáveis, não tem como a gente separar. Graça e generosidade andam de mãos dadas. Se você procurar graça, oi graça, tudo bem? A graça vai estar de mãos dadas com a generosidade, porque generosidade é fruto da graça, e graça é dádiva de Deus, e é dádiva de Deus aos seus filhos. A mensagem hoje vai percorrer 4 verdades, e a primeira verdade é a seguinte: a igreja que Deus quer que sejamos é generosa. Mas por que a igreja que Deus quer que sejamos é generosa? Ela é generosa porque o Deus a quem ela serve é generoso. Amém ou não? Deus é generoso. E se Deus, o Criador, é o Deus dessa igreja, esse Deus que é generoso derrama sobre a sua igreja graça. E essa graça vem ser revelada e vista e identificada através da generosidade. Sim, a igreja que Deus quer que sejamos é generosa, porque Deus é generoso. Não há como olharmos para Deus e não detectarmos o seu amor e a sua generosidade. João escreveu na primeira carta, a primeira de João, no capítulo 4, no versículo 8, João dá essa afirmativa: aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Aquele que não ama não pode dizer conheço a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E em João 3,16, o mesmo João que define Deus como sendo amor na primeira carta, é o mesmo João que no capítulo 3,16 nos dá o versículo que, se nós pudéssemos resumir a Bíblia toda, nós diríamos: esse é o versículo que resume o plano de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Vamos todos recitá-lo a uma só voz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem pode dizer amém? Amém. Esse é o nosso Deus. O amor de Deus se resume na sua generosidade em dar. A qualidade do amor de Deus é a qualidade de dar, generosidade. E Ele deu o que de mais precioso Ele tinha, o seu Filho unigênito. Isso é graça, isso é favor imerecido, sem querer nada em troca. Um Deus santo não teria nenhuma obrigação de conceder graça a pecadores. Ele é santo, Ele não teria nenhuma obrigação em dar e transmitir e conferir graça a pecadores, mas Ele o faz de acordo com o seu querer, com a sua vontade e com a sua generosidade. Deus é rico em generosidade, e seu amor é qualificado pela graça e liberalidade. Liberalidade é dar de livre favor, é dar sem querer nada em troca, é dar sem pressão, não é porque está sendo forçado ou obrigado. E a mesma forma que o apóstolo Paulo diz que deve ser o nosso ofertar, liberalmente. Amados, em Romanos 5,8, nós vemos a riqueza da generosidade de Deus exposta no fato de que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sim, a igreja que Deus quer que sejamos é generosa. Por quê? Porque o seu Deus é generoso. É um Deus que ama sem reservas. É um Deus que te amou, nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Ele é santo e não teria nenhuma obrigação de conferir aos seus graça, mas Ele o faz por vontade própria e porque é generoso, e porque por liberalidade decidiu dar, porque o fruto do amor é a generosidade. Em Efésios 2, 4 e 5,
nós lemos o seguinte através do apóstolo Paulo, Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus que é riquíssimo, e riquíssimo em quê? Em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Sabe o que é vivificar? É nos dar vida, e nos deu vida juntamente com Cristo. E o versículo se conclui dizendo: pela graça sois salvos, amém? Graça, generosidade. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que a igreja que Deus quer que sejamos deve ser uma igreja marcada pela generosidade. Agora, por que a igreja que Deus quer que sejamos é generosa? Porque Deus é generoso, e Deus é o Deus da igreja. Mas em segundo lugar, eu poderia afirmar para vocês que a igreja que Deus quer que sejamos é generosa, sim, porque Deus é generoso. Mas ela é generosa também, sabe por quê? Porque Cristo é generoso. Não só Deus é generoso, não só Deus é marcado por generosidade, mas Cristo, seu perfeito Filho, a segunda pessoa da divindade, também é generoso. O exemplo de amor dadivoso demonstrado pelo Pai é vivido também pelo Filho. Olha o que a Bíblia nos diz na 1 de Paulo a Timóteo. 1 de Paulo a Timóteo 2, versículos 5 e 6. 1 de Paulo a Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus. Amém ou não? Há um só Deus. Mas também há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Não é Pedro? Não é o pastor Joel? Não é Maria? Não é João? Quem é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo. E Jesus Cristo que veio aqui como homem. Agora veja o que diz o versículo 6: o qual se deu e se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Não somente a igreja que Deus quer que sejamos é generosa, porque Deus o Pai é generoso, mas a igreja que Deus quer que sejamos é generosa, porque Cristo é generoso. E Ele deu nada mais, nada menos do que a própria vida, em resgate de muitos, para servir de testemunho a seu tempo. Sabe por que a igreja que Deus quer que sejamos tem que ser generosa? Porque o seu Salvador, Jesus Cristo, deu testemunho e deu o próprio exemplo de generosidade que deve ser seguido por cada um de nós. Sabe o que diz em João 15, 13? Ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que este. De o quê? Uau! De o quê? Dar. Mas dar a alguém o quê? A sua vida pelos seus amigos. Quem é esse que deu a vida pelos seus amigos? Jesus, amém ou não? Quando olhamos para a sua vida, quando olhamos para o ministério de Cristo, vemos uma vida pautada e alimentada pela generosidade. Irmãos, estamos no último domingo de outubro. A cruz está que cor? Rosa. Por que a cruz está rosa? Outubro rosa. O outubro rosa é um tempo em que as mulheres precisam olhar para si mesmas e principalmente tomarem uma decisão de cuidar da sua o quê? Saúde. As irmãs têm cuidado de sua saúde? Tem cuidado? As irmãs têm feito seus exames regulares? Têm dado aí a sua apalpada? Tem sentido? Tem recorrido, feito seus exames regulares? O outubro rosa está aí para lembrar as irmãs que vocês precisam cuidar do templo do Espírito Santo, amém ou não? O templo precisa ser zelado, mas o mês que vem vai ser para a gente. A cruz vai sair de rosa para o quê? Azul.
que é para os homens também estarem atentos à sua saúde. Por isso que eu vou esperar chegar novembro para fazer os meus exames, tá bom? Para ver se tem desconto para os homens, não é mesmo? Mas irmãos, eu quero hoje falar às mulheres, nesse momento, extraindo da palavra de Deus a tremenda generosidade de Jesus Cristo para com as mulheres. Eu fui trazendo à memória, e olha quantos casos de generosidade de Jesus Cristo para com as mulheres. Jesus Cristo foi generoso com uma mulher pertencente a um povo chamado samaritano. Ele foi tão generoso com aquela mulher que era excluída da sociedade e que ia quando o sol estava a pino, para não ser incomodada, quem sabe, mas Jesus foi tão generoso que se aproxima dessa mulher samaritana e não somente lhe dá a devida atenção, mas lhe dá de beber da água da vida, lhe dá salvação. Mas Jesus também foi generoso com uma mulher apanhada em adultério. Sim, apanharam aquela mulher em adultério. Só que ninguém adultera sozinho. Mas é interessante que os justiceiros daquela época levam somente a mulher diante de Jesus. Aqui está uma mulher apanhada em adultério. E o que diz a lei de Moisés? Que ela deve ser apedrejada. Jesus foi tão generoso com aquela mulher, que ele se volta para aqueles homens escrevendo em terra e diz: aquele que não tiver pecado, atire agora a primeira pedra. E se eu pudesse acrescentar as palavras de Jesus, mas não quero blasfemar contra ele, mas Jesus naquele momento poderia estar dizendo: e cadê o outro? Cadê o cara? Hein, os seus paspalhos? Por que vocês só trazem a mulher? E cadê o homem que estava adulterando com ela? Mas vamos, quem vai atirar a primeira pedra? E talvez muitos daqueles, a começar do mais velho ao mais jovem, pensaram naquele momento e raciocinaram em quantas vezes eles já tinham cometido pecados. E saíram um a um. E Jesus com generosidade se volta para aquela mulher e diz: onde estão os teus acusadores? Todos se foram. Sabe, mulher, eu não te condeno. E acaba aí, né? Não. Generosidade. Eu não te condeno. Mas vá. Vá e não peques mais. Graça. Mas também o quê? Justiça. Vai e não peques mais. Mas ele fala com tanta generosidade que eu tenho certeza que essa mulher, salva e alcançada por essa generosidade e esse amor, teve a sua vida transformada, amém ou não? Jesus foi generoso com uma jovenzinha de 12 anos, 12 anos, e que acometida de uma enfermidade, havia perdido a sua vida, estava sobre uma cama, trazendo para seus pais desespero. O que você faria se o seu filho ou a sua filha de 12 anos morresse? Mas Jesus, ao ouvir o clamor de um pai, e pensando naquela menininha de 12 anos, ele vai até aquela casa, toma a menina pela mão e diz: Tabita, talita cumi. E restituiu àquela menina a vida. Jesus é generoso demais. Salva uma menininha de 12 anos. Ele foi generoso com uma mulher atormentada por um espírito maligno e que andava encurvada. O espírito a dominava, o espírito a envergonhava, o espírito controlava aquela vida e aquela mulher não conseguia olhar para o alto. Mas encurvada, olhando para o chão, foi alcançada pela generosidade de Deus, que a liberta desse espírito maligno, e a mulher se vê ereta e passa a servir ao Salvador, amém ou não? Generoso também com duas irmãs que sofriam a perda do seu irmão, a quem tanto elas amavam. Marta em desespero chorava: se tu estivesses aqui, o meu irmão não estaria morto. Maria se derrama diante dele e repete as mesmas palavras: se tu estivesses aqui, o meu irmão não estaria morto. E naquele momento a Bíblia expressa
Jesus, no auge do seu amor e da sua generosidade, quando em curtas palavras, simplesmente João diz: Jesus chorou. Jesus chora ao ver o sofrimento dessas duas irmãs e com generosidade ressuscita Lázaro, restituindo alegria a essas duas mulheres. Jesus foi generoso com uma pobre viúva que só tinha agora o seu único filho, quem sabe o arrimo de família, quem sabe aquele filho que cuidava, que zelava e que estava ali ocupando o lugar do seu pai já falecido, o único filho de uma viúva, e que morre. Enquanto aquele féretro estava sendo conduzido e a viúva de Naim em prantos, acompanhando a perda do seu filho e se vendo sozinha, Jesus, movido de compaixão e generosidade, restitui a vida àquele menino morto e devolve-o à sua mãe. Como Jesus é generoso, e como Jesus era generoso com as mulheres. E como alguém pode dizer que o cristianismo é machista? Como alguém pode dizer que o cristianismo despreza as mulheres? Se o maior símbolo do cristianismo, Jesus Cristo, era generoso para com elas. Mas Jesus foi generoso também com uma mulher que sofria por 12 anos de uma hemorragia constante. Uma hipermenorreia que ela tinha procurado o socorro e tinha despendido todos os seus recursos sem conseguir cura para a sua vida, e desesperada vem Jesus, a última chance de ela se ver curada, e rastejando no meio da multidão, ela se aproxima de Jesus e toca no seu manto. E Jesus naquele momento diz: filha, você está curada, mas não só está curada porque o poder saiu de mim, mas você está salva e liberta dessa enfermidade, amém ou não? Jesus é generoso, e como é generoso com as mulheres. Tem mulher aqui? O seu Salvador lhes preza, o seu Salvador lhes ama e lhes valoriza, Ele é generoso, Ele é amoroso. Esse é o Jesus que deveria ser honrado, dignificado, venerado, adorado por vocês. E quantas mulheres têm virado as costas para o seu Salvador? Mas Jesus foi generoso também com sua mãe Maria, preocupado, encaminhado para aquela cruz, agonizando e já sabendo que o seu momento chegaria, preocupado com a sua mãe, não queria deixá-la desamparada, e recorre ao seu melhor amigo João e diz: João, cuida da minha mãe, cuida dela, não deixa faltar nada para ela. Como Jesus era generoso com as mulheres. Jesus foi generoso com uma pecadora que se aproximou dele e que foi censurada por todos que estavam naquele jantar, dizendo: quem é este que não sabe quem é essa mulher que toca nos seus pés? Mas Jesus foi generoso com aquela pecadora que regava os pés de Jesus com lágrimas e que enxugava os seus pés com seus próprios cabelos. Jesus é generoso, Jesus é amoroso. Jesus foi generoso com uma mulher que há 7 anos era atormentada por espíritos malignos, mas que um dia foi libertada pelo poder de Jesus, que expulsa os 7 demônios de Maria Madalena, e ela passa a ser seguidora de Jesus. O que dizer das Joanas? O que dizer das Susanas? O que dizer das Marias, das Martas, das Anas e das fulanas? Tantas que a Bíblia nem fala dos nomes. Mas o que falar de Karine? O que falar de Júlia? O que falar de Laura? O que falar de Ana, de Andréia? O que falar de Neuza, de Vera, de Joyce?
O que vocês têm feito por esse Senhor generoso e que deu o que de mais precioso Ele tinha, a sua própria vida, porque ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua vida pelos seus e amigas também. Ele deu a vida por vocês, mulheres, e vocês estão dispostas a dar as suas vidas por Ele? Jesus se compadece de todo que se aproxima dele. Eu quero dar boa notícia para você, homem, que está aqui também, porque Ele também é generoso conosco, amém ou não? Ele não é generoso só com as mulheres, Ele é generoso com os homens, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Ele é generoso com todos. Em Mateus 9, 35 e 36, a palavra diz que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande o quê? Compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, a igreja que Deus quer que sejamos é generosa. É generosa porque Deus é generoso. Mas ela é generosa porque Cristo também é generoso, amém ou não? Tem dúvida disso? Experimente, entregue-se a Ele. Em terceiro lugar, eu acho que você já consegue deduzir, né? Se a igreja que Deus quer que sejamos é generosa porque Deus é generoso e porque Cristo é generoso, a igreja que Deus quer que sejamos também é generosa porque quem também é generoso? O Espírito Santo, amém! A generosidade e a bondade vêm do Deus triuno. Como não podia ser diferente, a Trindade se completa com a expressão de generosidade do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade divina. Em 1 de Paulo aos Coríntios 12, 11. 1 de Paulo aos Coríntios 12, 11. Diz que um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Deus é generoso porque deu o seu Filho. Jesus é generoso porque deu a sua vida. Mas o Espírito é generoso porque Ele nos dá, nos capacita e gentilmente, graciosamente nos oferece os seus dons espirituais. Nos oferece a sua presença plena em nossos corações. O Espírito Santo nos capacita, nos enche, nos habilita. Ele instrui, exorta e corrige, nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas Ele também nos consola. Ele é o nosso amigo, o nosso consolador, que em meio às dores mais profundas, quando os nossos próprios nos faltam, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em João 14, 16 e 17, nós temos a promessa de Cristo acerca da presença do generoso Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, mas estará em vós. Sim, a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja com identidade, composta por fiéis regenerados, que professam uma fé perseverante e defendem um fundamento inabalável e estável. Essa igreja que Deus quer que sejamos tem identidade, mas essa identidade também é marcada por sua generosidade, por seus atos de amor liberalmente oferecidos sem interesse. Essa igreja é generosa porque aprendeu com Deus, porque Deus é generoso.
A igreja que Deus quer que sejamos é generosa porque o seu Salvador, Jesus Cristo, é generoso. A igreja que Deus quer que sejamos é generosa porque o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, é generoso. Nos consola, nos conforta, nos ensina e nos exorta. Mas por último, a igreja que Deus quer que sejamos é generosa, porque dessa forma refletirá a glória de Deus. Sabe como é que a gente reflete a glória de Deus nessa terra? Com atos de generosidade. Se o Pai é generoso, se o Filho é generoso, se o Espírito é generoso, a igreja tem que ser generosa, porque dessa forma refletirá a glória de Deus. A igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja onde abunda a generosidade, porque generosidade é fruto da graça, e graça é dádiva de Deus para nós. Por isso que a igreja que Deus quer que sejamos é generosa, porque dessa forma refletirá a glória de Deus, sendo generosa em perdoar. Quando nós perdoamos, nós expressamos a generosidade que há em Deus, que não atentou para a nossa miserabilidade e que não levou em consideração os tempos da nossa ignorância, mas enviou o seu Filho Jesus para que pudesse nos redimir e nos perdoar. Perdão que vem por Jesus, e basta que nós confessemos os nossos pecados, para que Ele nos perdoe os pecados e nos purifique de toda a nossa injustiça. Em Colossenses 3, 13 e 14, há um peso de generosidade sobre a sua e a minha vida, porque a igreja que Deus quer que sejamos é generosa, porque dessa forma refletirá a glória de Deus. Como? Perdoando, suportando-vos uns aos outros, e o que, irmãos? Eu não ouvi, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós o quê? Também. Como é que você tem coragem de dobrar os seus joelhos à noite, ou ao despertar, ou ao meio-dia, em qualquer momento de comunhão, ou ainda que não dobre seus joelhos? Como é que você tem coragem de se dirigir ao Pai e pedir que Ele te perdoe, se você não tem perdoado? Que ousadia é essa? Porque Jesus incessantemente nos apresentou na oração modelo do Pai Nosso: Pai, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, da mesma forma como eu perdoo. Você quer que Ele te perdoe do mesmo jeito como você perdoa? Se Ele te perdoar do mesmo jeito que você perdoa, sabe para onde você vai? Para o inferno. Como é que eu digo que eu perdoo o meu irmão, mas eu não quero ter relação com o meu irmão? Como é que eu digo que eu perdoo o meu irmão, mas eu não consigo olhar para o meu irmão? Como é que eu digo que perdoo o meu irmão, mas não consigo sentar ao lado do meu irmão? Que perdão é esse? Que perdão é esse? Mas a igreja que Deus quer que sejamos é generosa, porque dessa forma refletirá a glória de Deus. De que forma? Sendo generosa em perdoar, mas também sendo generosa em acolher, em receber. Como é que a gente tem recebido os que têm se achegado a nós? Como é que a gente tem dado as boas-vindas? Como é que tem sido o nosso acolhimento? Porque a Bíblia diz lá em Atos 2,47 o seguinte: a igreja de Atos era a igreja que Deus queria que a gente fosse, uma igreja acolhedora. Em Atos 2,47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém ou não? Quando a igreja é acolhedora, cai na graça. Como é que você tem recebido os teus irmãos e os teus amigos que têm aqui chegado? Carrancudo, com essa cara azeda, de que chupou limão? Misericórdia!
Tudo bem, irmão? Nada está bem, não. Misericórdia, já vem com a patada. Você fala, eu não vou nem fazer a segunda pergunta. Irmão, em nome de Jesus, a igreja que Deus quer que sejamos tem que ser generosa. E generosa em acolher, amém ou não? Posso ver um sorriso no teu rosto? Não. Mas que não seja falso. Dá aquele sorriso de felicidade de quando teu esposo chega do trabalho. O exemplo acho que não foi bom, né? Faz isso não. Mas irmãos, a igreja que Deus quer que sejamos é generosa, porque sendo generosa, ela refletirá a glória de Deus, amém ou não? Amém. De que forma? Sendo generosa em perdoar, sendo generosa em acolher. Dá um abraço no teu irmão, olha, que falta faz o irmão Mike, não faz? Ninguém sai dessa igreja sem um abraço do Mike, não é mesmo? Aquele jeitinho dele, ô meu irmão. Eu não sei se você recebeu o abraço dele essa semana, né? Ô inveja santa, Daniel. Vocês se lembram do nosso irmão Noel, o aperto de mão dele? Noel quebra-ossos, né? Mas é assim, irmão. Às vezes o irmão está falando contigo e você está lá no celular. Tem que ser acolhedor. Se você não abraçou o teu irmão hoje, antes de ir embora, aperta a mão dele e diga boa semana, em nome de Jesus, amém? Mas por último, para terminar, tem que ser generosa em perdoar, dessa forma reflete a glória de Deus. Tem que ser generosa em acolher, porque reflete a glória de Deus. Fomos acolhidos na família de Deus, amém ou não? Uau, podemos chamar Deus de pai. Ele é teu pai? Amém. Você fica feliz por isso? Amém. Mas ele é meu pai também. Amém. E se ele é meu pai, nós somos o quê? Irmãos. Horas. Em nome de Jesus, irmãos. Somos irmãos. Por isso que a igreja que Deus quer que sejamos é generosa em perdoar e em acolher, mas eu tenho que falar isso também, é generosa em contribuir. Amém. Acho que vocês não ouviram, né? É generosa em perdoar, é generosa em acolher, mas é generosa também em contribuir. E agora sim, eu vou editar depois, tá bom? Vou cortar o primeiro amém e vou botar o segundo amém. Amados irmãos, vocês viram o texto que a gente leu de 2 de Paulo aos Coríntios 8, 1-8 ou não? Vocês perceberam o que nós lemos? Volta comigo só nos 4 primeiros versículos. 2 de Paulo aos Coríntios 8, 1-4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. E como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, ou seja, Paulo está dizendo, eu sou prova. Eu estive lá com eles, eu vi. E ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Deram como? Nada forçado. Em momento algum nós forçamos vocês a fazerem nada pelo Senhor. Tem que ser liberal, espontâneo. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço, que era o privilégio de participar, que se fazia para com os santos. Irmãos, não tem igreja pobre que não possa ofertar, mas existe igreja pobre por não ofertar. Você pegou ou não pegou? Não tem igreja pobre que não possa ofertar, mas existe igreja pobre justamente por não ofertar. Sabe o que nos empobrece? A nossa mesquinhez. O que nos empobrece é a nossa avareza. O que nos empobrece é nós queremos reter para nós. Sabe por que a IBEG é abençoada?
Porque a IBEG é generosa, amém ou não? É generosa demais. Não tem uma semana que a gente não receba um apelo missionário e que espontaneamente e voluntariamente a gente não socorra uma necessidade. Não tem semana que a gente não receba um pedido de socorro dos nossos irmãos em Cristo. E peraí, eu vou te dizer o socorro. Eu sempre digo e reafirmo aqui: o que é necessário para a sua subsistência, essa igreja estende a mão e generosamente abençoa, amém? Ah, pastor, eu estou com o meu boleto do meu cartão atrasado, eu comprei lá um tênis Vans, e sabe, atrasou, pastor, dá para pagar a fatura do meu Vans? Ah, pastor, a minha TV a cabo está atrasada, dá para o senhor ajudar a gente para pagar a TV a cabo? Vai assistir TV digital, compra uma anteninha de R$30 e bota ali. Para que TV a cabo? Vai ter TV a cabo se puder pagar a TV a cabo, amém ou não? Se não pode pagar, para que ter? Agora essa igreja é generosa para quem tem necessidade para a sua subsistência. Ninguém nunca bateu na porta dessa igreja e voltou de mãos vazias. Eu posso ouvir amém ou não? Amém. Generosidade. Você não é pobre para não poder ofertar. Mas sabe por que muitas vezes você é pobre? Por não ofertar. Por não ofertar. Eu quero ouvir o slogan, vamos lá? Para todo mundo ouvir, até do outro lado da rua. Somos abençoados? E somos abençoados? É isso aí, para e por. É para abençoar, irmãos. Eu vou para o último texto bíblico de 2 de Paulo aos Coríntios 9, 7 a 12 e vamos encerrar. Diz assim, 2 de Paulo aos Coríntios 9, 7 a 12. Cada um contribua, mas cada um contribua segundo o que? Propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá e ao que dá com? Ai, meu Deus do céu, ajuda aqui, a mão não quer sair. Já viu o macaco que bota a mão na botija? Vocês já viram? Fizeram a experiência, estava lá, só passava a mão do macaco e cheio de banana ali. Aí ele enfiava a mão, segurava a banana e tentava tirar a mão e a mão ficava presa. Por quê? Porque ele queria, tem jeito. Tem crente que bota, tem escorpião. Ai, uau, tem escorpião aqui dentro, não vou mais pegar nada não. Tem escorpião no bolso, tem escorpião na carteira. Ah, irmão, mas não passa sem não luxar. Na hora da oferta, para socorrer a necessidade dos missionários, não tem um tostão. Mas vai nos stories do Insta dele. É pizza toda semana, é hambúrguer, é tudo ali, ó. É só ostentação. E não tem um tostão para socorrer a obra do Senhor. Alguma coisa está errada. Ou eu que estou equivocado? Conforme está escrito, 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Vocês estão tendo suas necessidades supridas? Diga amém. É isso que o Senhor faz. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Essa igreja não somente tem tido o suficiente para inclusive fazer com que nós possamos sonhar, e sonhar mais ainda, em abençoar vidas. Sabe por quê? Porque você tem sido abençoado por Deus, e você tem feito prova dessas bênçãos, devolvendo também ao Senhor com alegria e com liberalidade. Eu não estou usando aqui de má fé, eu não estou querendo aqui apelar, mas eu estou te dizendo que quem abençoa a obra do Senhor será abençoado. O Senhor dará medida boa e recalcada e sacudida. Sabe o que é isso? Não vai te faltar.
e Ele vai dar mais ainda. Cabe um pouquinho mais? Dá uma batidinha, dá uma sacudida e uma recalcada. Você já fez isso? Bate o saco aqui, aí o negócio vai abaixando, cabe um pouquinho mais, e dá mais uma batidinha, e o negócio vai se acomodando, e você vai botando mais. É assim que o Senhor faz com os seus. Ele supre, porque Deus é generoso, porque o Filho é generoso, porque o Espírito é generoso, e nós, sendo generosos, glorificaremos a Deus. Amém? Aprendemos hoje que a igreja sonhada por Deus é uma igreja com generosidade. A igreja que Deus quer que sejamos é generosa porque Deus é generoso, Cristo é generoso, o Espírito Santo é generoso, e dessa forma, sendo generosa, refletirá a glória de Deus, dará frutos, e eu tenho certeza, o Senhor acrescentará a cada dia aqueles que virão para ser salvos. Amém ou não? Por nossa generosidade, por nossa amabilidade. Eu encerro dizendo as palavras que estão descritas em Atos 2:47 uma vez mais. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? E eu tenho certeza, Ele acrescentará. E louvado e bendito seja o Senhor. Fecha seus olhos. Aprendestes hoje, mas não somente aprendestes hoje, mas estás disposto a ser mais generoso?